Boa noite, meus queridos e amados irmãos. É com muita alegria que nós estamos reunidos no dia de hoje para a nossa palestra semanal da nossa casa Seara de Jesus. Então, nesse momento, vamos agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos juntos. Vamos conectando os nossos corações a Deus, ao nosso Criador, que é Deus, que Ele nos dê a oportunidade sempre do crescimento, nos dando oportunidades diárias para o nosso melhor fazer. Que assim seja, graças a Deus. Então, na noite de hoje, nós vamos continuar falando sobre o livro Opinião Espírita. Livro que é trazido pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, usando ao auxílio dos nossos irmãos espirituais, Emmanuel e André Luiz. O capítulo de hoje, então, vai falar sobre o espírito do Espiritismo. É um tema muito bonito e eu gostaria de convidar a todos os irmãos para assistirem a palestra. Porque às vezes quando a pessoa chega e assiste a palestra, fala: então essa palestra não é para mim, porque vai falar do espírito do Espiritismo. Gosto do Espiritismo, mas tenho muitas vezes outros gostos, né? Não sou adepto. E eu quero convidar a cada um dos irmãos que estão nesse momento assistindo a nossa palestra a esperar um pouco, a acompanhar a palestra até o fim, recolhendo os melhores ensinamentos que ela vai nos trazer. Então, no primeiro momento, seria importante nós qualificarmos, nós dizermos o significado das palavras. E na doutrina espírita, então, espírito tem dois significados. Vejamos, vamos lá. Espírito com letra minúscula e espírito com letra maiúscula. Assim Kardec fez. Kardec é o codificador da doutrina espírita. Foi ele que codificou todo o ensinamento recolhido em anos de trabalho, porque o trabalho é dos espíritos, a obra é dos espíritos, espíritos de alta hierarquia. E Kardec coordenou todo esse trabalho e trouxe para nós através de todos os livros que fazem parte do Pentateuco, os 5 livros da doutrina espírita, que são trazidos ao longo das palestras e dos cursos aqui da casa. Então, para não perdermos muito tempo, vamos nos ater ao significado. Espírito com letra minúscula está lá no Livro dos Espíritos, item 23. É o princípio inteligente do universo. Sabemos que Deus criou todo o universo e que há 3 coisas no mundo: Deus, Espírito e matéria. Espírito, com letra minúscula, é o princípio inteligente do universo. Já na questão 76 do Livro dos Espíritos, eles trazem então a resposta para nós de qual é o significado de espírito com letra maiúscula. Esses sim são os seres inteligentes da criação. São os espíritos que estão se desenvolvendo ao longo das existências, são os espíritos que estão atuando nos diversos setores e também somos nós, espíritos encarnados que somos. Nos próximos slides, nós vamos trazer aí um pouco mais de informação, mas o espírito com letra maiúscula é o que forma o ser humano, o homem. O homem, então, ele é composto de 3 partes: espírito, perispírito e matéria. E espiritismo traz como fim essencial a destruição das ideias materialistas e o melhoramento moral do homem. Então, o capítulo de hoje, o espírito do espiritismo. O espírito sou eu, ser humano. Então, a palestra vai falar de mim como ser humano, como essência. Qual que é a essência do espiritismo?
A essência do Espiritismo é a destruição das ideias materialistas. Mas, meus irmãos, não é só as ideias materialistas, porque sou apegado à minha bolsa, ao meu sapato, porque sou apegada às coisas materiais, meus queridos irmãos. Quando a gente fala que a destruição das ideias materialistas, também precisamos compreender que o ser humano também é formado ao longo das existências, ao longo da sua vida, ele é formado por sentimentos. E são sentimentos muitas vezes com ideias materialistas. Querem um exemplo? Muitas vezes a raiva, muitas vezes o ciúme, muitas vezes o apego, muitas vezes questões que nos deixam presos a essa matéria, nem que seja o nosso corpo físico. E todos esses sentimentos que são contrários a Deus e, portanto, são materialistas, nos deixam presos à matéria e não nos fazem avançar. Uma vez que somos espíritos, nós somos seres eternos. Como espíritos que somos, nós somos viajores do tempo e estamos ao longo das reencarnações vivenciando situações, sendo essa a nossa atual reencarnação a nossa última oportunidade ou a nossa oportunidade presente para fazermos a melhor oportunidade que temos, para conseguirmos avançar na senda do processo ou do progresso, procurando ser o melhor de nós. E é isso que nós vamos falar aqui na palestra de hoje. Então, o espírito do Espiritismo, o espírito é a essência, é o que eu sou como pessoa e que cabe a mim destruir as minhas materialidades, as minhas ideias materiais, para que eu possa transformar o meu espírito livre, puro e correto, porque é isso que eu sou. Eu tenho que procurar a todo momento matar as minhas necessidades, os meus desejos, as minhas materialidades, o meu desapego às coisas dos mundos, do mundo material, para me transformar num verdadeiro homem de bem, numa verdadeira mulher de bem. Quando eu falo homem de bem, eu estou falando do ser humano, eu estou falando do homem e da mulher. Então, portanto, o Espiritismo, ele faz mais, ele procura destruir as ideias materialistas e o melhoramento moral do homem, e que ele não se ocupe de modo algum de destruir os dogmas particulares de cada culto. Então, nós sabemos que existem muitas religiões e que muitos irmãos nos assistem, não é? E não tem necessidade de ser só o espírita, porque as palestras trazem um benefício a cada um de nós. Então ela está aberta a cada um que abre os teus ouvidos às nossas palavras. Portanto, o verdadeiro espiritismo, ele destrói no homem essa discussão de dogmas particulares de cada culto. Nós respeitamos, portanto, a todos, porque um dia seremos participantes de uma religião universal, porque todos nós buscamos um único ser, que é Deus. Deus, que é a inteligência primária, não é? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? A inteligência primária, a causa primeira de todas as coisas. Então, portanto, esse é o Espiritismo, o ser humano livre e de respeito ao próximo. E isso também é a justiça, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, ele fala depois no final, que ele desconhecer que esse fim aí de ficar brigando com os dogmas, brigando com outras religiões, o irmão que é espírita e que mesmo assim continua a brigar por outras religiões ou se importar com outras religiões, ele acaba descumprindo o seu papel como verdadeiro espírita. Então, o espiritismo, ele liberta a nossa consciência, respeitando a todos de igual forma, porque todos os irmãos são irmãos e são criaturas de Deus.
e são os nossos irmãos também. Portanto, o que eu estava dizendo, voltamos a falar então do Espírito. O Espírito, ele é formado de 3 coisas, conforme eu havia falado. Ele é formado de Espírito, que é esse primeiro, que está no meio, né? Desculpa, primeiro não, é esse que está no meio. Ele é formado de Perispírito, que é esse que está ao lado, que é o número 3, que é o princípio mais sutil, né? Que é o princípio intermediário. E ele também é formado de matéria, essa casca, esse nosso corpo. O Espírito é a essência, é o ser inteligente do universo que nós dissemos lá atrás. O perispírito é o corpo que sempre segue o espírito. E o corpo físico é o corpo que é instrumento para quando você reencarna aqui no planeta, você possa atuar, você possa trabalhar, você possa manter o seu relacionamento de ser humano com a sociedade. O espírito é aquele que quer, que vivencia e que sente tudo. Ele transfere ao corpo perispiritual, que está ligado ao nosso espírito, que transmite ao corpo físico, que executa as vontades do nosso espírito. Tudo isso, meus irmãos, não se preocupem, porque tudo isso forma o que somos hoje. Portanto, em nós habita esses 3, espírito, perispírito e matéria. O dia em que a minha matéria não suporta mais viver nesse planeta, seja por qualquer questão, ele vai se desgastar e ele vai voltar à matéria de onde foi tirado. Ele volta ao planeta. Então, o meu corpo físico, ele volta ao planeta, ele se degenera. E o que continua vivo para a eternidade? O meu perispírito e o meu espírito. Então, o corpo para nada mais serve e o espírito vive e vivifica a Deus, que Deus criou tudo. E isso é o que é formado a todos nós seres humanos. E ao longo das existências, meus irmãos, porque o Espiritismo também acredita nas múltiplas existências do ser humano, ele entende que não é capaz em uma única existência do irmão conseguir estagiar na vida. Então, nós acreditamos nas múltiplas existências da vida. E ao longo disso, nós vamos adquirindo experiência. Por onde trabalhamos, o lugar onde vivemos, a nossa família, os nossos familiares, os nossos amigos e tudo o que nós vivenciamos todos os dias. E todos nós reconhecemos que nós temos infinitas oportunidades para sermos pessoas melhores. Não mais apegadas ao materialismo, conforme o Espiritismo aqui traz como essência do Espiritismo, não mais ligado à matéria materialista, às ideias materialistas, mas sim então fazendo escolhas para ser o verdadeiro homem de bem. Quem é o verdadeiro homem de bem? Nós vamos procurar entender que o ser humano, o homem e a mulher, ele quer ser feliz. Quem é que não quer ser feliz? Quem é que não acorda com a ideia de ser feliz? Olha nesse slide, vocês estão acompanhando a luzinha passando por todos os ambientes, por todas as pessoas. O que esse slide mostra para a gente, irmãos? Que nós estamos vivenciando ininterruptamente essas infinitas existências na nossa vida, que o nosso espírito estagiou nos diversos ramos ou nos diversos nos reinos, nos diversos reinos. Então ele está começando a passar, olha, ele vai passar pela fase adulta e vai chegar no reino animal. Depois ele entrou no reino hominal, ele foi uma criança, ele foi um bebê, ele foi uma criança, foi se desenvolvendo, foi ficando adulto, foi ficando idoso, ele morreu e ele voltou a nascer e ficou adulto novamente e passou pela fase senil e faleceu, para mostrar para a gente que a nossa existência é isso, são ciclos, e em cada ciclo o homem que quer ser feliz
e esse sentimento está na natureza, porque a natureza é Deus, ele procura primar as fases da sua vida, os acontecimentos da sua vida, para todas as oportunidades que faz ele feliz. Muitas vezes nós não compreendemos o que é isso, e aí então querer vivenciar essa felicidade, nós acabamos errando porque escolhemos satisfazer os apegos da matéria. E voltamos a falar do materialismo, porque muitos de nós entendemos que a saciedade das nossas necessidades está nos interesses pessoais, está na satisfação do nosso corpo físico. E o Espiritismo traz uma outra ideia para nós, que tudo isso é bom, mas entre o supérfluo e o necessário, fiquemos, porque o homem só precisa do necessário, não precisa do supérfluo, porque quando o homem entra no supérfluo, ele acaba entrando no materialismo, no apego, e isso te afasta das suas ideias espirituais, você se afasta de Deus. Por isso, procurando ser feliz, que é isso que todo homem busca, toda mulher busca, todo ser humano busca, é por isso que ele trabalha. O trabalho é oportunidade de Deus para que o homem possa aprender no contato com o seu próximo, no contato com o seu chefe que te dá a oportunidade do trabalho, para que você transforme o seu trabalho em dinheiro para comprar alimento e pagar as suas contas e manter a sua família organizada. O trabalho é divino, agradeçamos porque temos um trabalho. E aqueles que não têm um trabalho, peçamos, vamos pedir a Deus que nos dê a oportunidade do trabalho para que a gente possa se desenvolver. Mas lembrando, meus irmãos, que o Evangelho segundo o Espiritismo traz a informação para nós que toda atividade útil é um trabalho. Portanto, lavar a sua casa, limpar o seu quintal, ajudar dentro de casa, ajudar o seu próximo, o seu vizinho que está precisando de uma palavra amiga, limpar o seu jardim, molhar a sua planta, tudo isso são atividades úteis. Então, portanto, o trabalho é infinito em todos os setores da vida. Ninguém fica sem trabalho. E o homem, então, trabalha sem cessar para melhorar a sua posição sobre a terra. Que posição? Não é a posição financeira, a posição de status, mas é a sua posição como ser humano, como ser divino, e procura as causas dos seus males, a fim de os remediar. Portanto, nós começamos a entrar no tema da palestra, o espírito do Espiritismo, o Espiritismo que nega as ideias materialistas, que se afasta das ideias materialistas, e o homem busca no trabalho, que é a coisa mais importante para ele, ele procura então fazer cessar, essas ideias materialistas para melhorar a sua posição sobre a terra e procurar aquilo que causa mal a ele. Quais são os seus vícios? Aquilo que merece em você ser retirado, ser melhorado em você. Porque o irmão que consegue vencer as suas ideias mundanas e se afastar delas para se transformar em um ser espiritual, esse sim, cumpriu o seu dever sobre a terra, e é isso o que cabe a todos nós fazer. E é isso o que cabe ao espírito do Espiritismo. Mas vamos continuar andando porque nós vamos trazer mais informações. Então nós vimos que o homem tem que procurar se conhecer, procurar saber quem é você. E aí Santo Agostinho, nosso irmão Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, quem quiser puxa pela internet, o livro, consulta lá a questão 919. Santo Agostinho fala que um sábio da antiguidade, que era Sócrates, já tinha dito para que nós conhecêssemos a nós mesmos. É só quando o homem olha para dentro de si e reconhece as imperfeições que ainda possui e procura trabalhar, procurando remediar essas causas que fazem ele se aproximar da vida material e se afastar da espiritual. Então esse irmão, quando olha para dentro de si e procura encontrar as causas da sua tristeza,
esse irmão está no lugar certo. Quando ele acorda e fala, nossa, eu reconheço em mim que eu sou ciumento, eu reconheço em mim que eu sou raivoso, eu reconheço em mim que eu sou nervoso, eu reconheço que eu não tenho paciência, e procura a todo custo, com todas as suas forças, se limpar desse sentimento, você já está a caminho de um lugar melhor, a caminho do mundo de Deus, né? Do reino de Deus. As leis do Criador, de um outro lado, Deus que é infinitamente bom, justo e perfeito, Deus que é a causa primária de todas as coisas, que já foi falado em outras palestras e no começo dessa palestra, elas são imutáveis, desde o passado sem início até o futuro sem fim. Portanto, o que ele quis dizer aqui é que nos apeguemos não às leis dos homens, porque as leis dos homens são feitas para disciplinar a sociedade. E também é feita por homens que estão também iguais a todos nós, são seres em crescimento, são seres ainda em estágio de perfeição, né? Relativa, porque perfeito só Deus, mas todos esses irmãos também são imperfeitos, né? Eles ditam as regras, mas cada um, não atiremos as pedras, lógico, não devemos julgar os nossos irmãos, não é isso que estamos fazendo aqui. Mas lembremos que existe a lei dos homens e a lei de Deus, e é isso que eu quero trazer aqui. A lei dos homens foi criada pelos homens para disciplinar a sociedade, e a lei de Deus, essa sim, elas são imutáveis desde o passado sem início até o futuro sem fim. Então, portanto, elas são eternas, do começo ao fim. Não existe começo ou fim, são as mesmas leis, elas são eternas, são os 10 mandamentos, dos quais Jesus, sabendo que ia ficar difícil para nós cumprirmos os 10 mandamentos e por muito nos amar, ele falou, fiquem com os 2 principais mandamentos, ame a Deus com todo o seu amor, com todo o seu carinho e com toda a sua compreensão, e ame também ao seu próximo, fazendo a ele tudo o que você gostaria de receber do próximo. Fazendo esses 2, todos os outros mandamentos estariam compreendidos. Aquele que ama o próximo não cobiça, aquele que ama o próximo não mata, e por aí vai. Portanto, nós já estamos a caminho quando nós interiorizamos dentro de nós para procurar reconhecer quais são as nossas imperfeições e quando nós nos esforçamos para sermos melhores. Baseados em quê, meus irmãos? Baseados nas leis de Deus, que são os 10 mandamentos, que são esses 2 que eu acabei de falar para vocês. Me desculpa, minha garganta está um pouco seca. Vou continuando. Prescrevem, portanto, as leis do Criador, prescrevem o clima do auxílio mútuo, tá vendo? O fazer ao próximo, a lei do Criador, ela revela, ela prescreve o clima de auxílio mútuo por ambiente ideal. É nesse ambiente ideal que as almas, em qualquer campo do universo, querem viver, nessa felicidade que o homem incessantemente busca. Então, portanto, é isso, é o fazer ao próximo, fazer o bem, mas primeiramente olhando para dentro de si o que merece ser melhorado. Quem beneficia, recebe o maior quinhão do benefício. Quando eu falei da lei da sociedade, quando eu falei do amor ao próximo, era isso que eu estava querendo dizer. A sociedade em si, nós como irmãos vivendo uns ao lado dos outros, aquele que beneficia o próximo recebe a maior parcela do benefício. Vocês podem ter certeza que quando vocês fazem o bem já saiu de dentro do pensamento de vocês e já projetou para todo o corpo de vocês e vocês já estão recebendo todo esse benefício. Livro dos Espíritos, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Por que eu trouxe a palavra caridade aqui? Porque é a palavra-chave da nossa palestra de hoje. Quando o tema trouxe para nós o espírito do Espiritismo, ele trouxe também para nós a informação de uma questão do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa questão do Evangelho dizia respeito à caridade. Portanto, a caridade é o sentimento que resume o homem de bem, a forma como o homem materialista
procura se desvincular das ideias materialistas e buscar a Deus através da caridade. E o que então significa caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Não se preocupem com o que os outros fazem a vocês. Não se preocupem em ficar gerando sentimentos de raiva, de rancor, de ciúme, que eu já falei que eram aqueles sentimentos materialistas. Não se preocupem com isso. Naquela passagem que Jesus caminhava com Pedro na praia e Pedro estava preocupado com outro irmão que seguia atrás e ficava olhando para trás para saber por que o irmão acompanhava Jesus e Pedro, Jesus não olhou para Pedro e falou: que importa a ti? Segue-me tu? Então, portanto, a benevolência e a indulgência com as imperfeições e o perdão é o que dita a regra do homem de bem e é o que cada um de nós tem que procurar fazer. Não se importar com os defeitos do próximo, perdoar todas as ofensas e ser o homem mais benevolente para com todos, porque todos somos irmãos. E aí, então, a nossa palestra já se aproxima do fim, deixando como a frase final para que a gente traga no coração e traga nos nossos pensamentos a partir de agora e na nossa vida, que quando a gente abrir a boca para falar alguma coisa pesada ou alguma coisa que não deve falar porque vai machucar o próximo, lembremos que o primeiro a ser machucado somos nós. Então que a gente trave essa ideia, que a gente freie essa ideia em nós e deixe sair somente o que é bom. E eu termino então com a frase que significa ou que representa esse capítulo, o espírito do Espiritismo. O amor é o coração do Evangelho e o espírito do Espiritismo chama-se caridade. Portanto, meus irmãos, que o amor seja o nosso carro-chefe para todas as situações e todos nós somos capazes e trazemos esse amor dentro de nós. Por quê? Porque Deus é amor e nós, sendo criaturas divinas, nós trazemos Deus dentro de nós. Então, portanto, todos nós podemos amar a todos. E vocês podem ter certeza que aquele que ama, primeiro recebe todo esse sentimento que emana de si. Então, na palestra de hoje, que fica dito, que fique o sentimento de caridade, de transformação, de olhar para dentro de mim para me conhecer e que cada um de nós faça as melhores escolhas para se transformar de uma vez por todas nessa nossa encarnação, a nossa melhor reencarnação. E que o espírito do Espiritismo, que se chama caridade, seja também o nosso melhor sentimento para com o próximo. Então eu deixo muita paz a todos e que o Cristo, que sempre caminha com todos nós, possa continuar andando de mãos dadas conosco para procurar que nós façamos, que nós escolhamos sempre os melhores caminhos para a nossa vida. E até breve, que até uma outra oportunidade seja dada a nós, para nós estarmos novamente reunidos. Uma boa noite a todos.